Olá, bem-vindos ao Saúde em Foco. Hoje nós vamos falar dos sinais de desenvolvimento do bebê. Vamos falar sobre indicadores que nos ajudam a compreender o quanto esse bebê está se desenvolvendo bem no âmbito psíquico. Para isso, nós convidamos a Maiara Bastos, que é psicóloga, e é nossa aluna aqui, né, no mestrado em Saúde Materno-Infantil. A Maiara está finalizando o mestrado dela e também vai nos contar um pouquinho do produto, né, desse mestrado, que é o que a Maiara propõe para auxiliar a equipe de saúde, em especial enfermeiros, na detecção de sinais do desenvolvimento do bebê, né, Maiara? Então, bem-vinda, Maiara. Eu queria iniciar, assim, conversando um pouco contigo. O que são esses sinais e por que é importante estar atento a eles para o desenvolvimento de um bebê? Sim. Olá, é um prazer estar aqui. Sim, é importante porque no primeiro momento de vida deste bebê, como os autores então referenciam, de que é uma janela de tempo até 1 ano de idade, né? Bom, a gente vai até os 3 anos, mas o quanto antes, né, como os autores referenciam, é melhor, né? Então, quanto antes detectado, frente a esse desenvolvimento deste bebê psíquico, nessa parte psíquica, melhor. Então, como é que esse bebê está se desenvolvendo no âmbito psíquico, na relação com esse outro cuidador, né? Esse outro que está, esse referente dele, que está no cuidado dele, como ele está se desenvolvendo nesta relação. Então, por vezes, esse bebê já nos mostra, muito pequenininho, que algo não está legal, que ele está aí nos mostrando um sofrimento. E isso a gente precisa de detectar o quanto antes. Então, para isso, tem um grupo de pesquisadores que lá no ano de 1999, uma profissional que trabalhava no Ministério na OMS, né, que já detectava, percebia que esses bebês estavam em sofrimento, mas que não existia nada frente às questões psíquicas para os atendimentos dos bebês, né, nos atendimentos de puericultura, nos atendimentos de pediatria. Então, ela solicita a uma profissional chamada sobrenome Kupfer, que então solicita para que ela pudesse aí ver algo para estar ajudando os profissionais neste olhar, nesta atenção, nesse processo de desenvolvimento desse bebê pequenininho, né? Então, frente a isso, a Kupfer então fez um grupo de pesquisadores que levou aí mais ou menos uns 9 anos e eles então realizaram um protocolo. Um protocolo aí com 31 indicadores para estar auxiliando profissionais na área da saúde, primeiramente a pediatria, né, para ajudá-los a estar vendo os processos psíquicos, né, para estar colocando junto, né, do que mais aí eles realizam na consulta, também estar olhando as questões psíquicas. Maiara, os estudos foram indicando que uma criança que poderá ter um problema psíquico e isso aparecer mais claramente mais tarde, que por vezes já aparece pequenos sinais lá quando ela é muito novinha, 12 meses, até 12 meses, 24 meses, né? E isso passa sem as pessoas leigas que não estudaram o assunto perceber. Quando a gente enxerga que essa criança tem um risco, tem algo ali que não está bem, se isso não for identificado e se essa criança não for cuidada ou encaminhada, né, para um cuidado especializado, que consequência a gente pode ter de não fazer esse trabalho? Sim. Essa foi a minha urgência, a minha preocupação. E por conta disso, então, que eu busquei estar realizando essa pesquisa para o mestrado, né? De estar aí fazendo encontros formativos com os profissionais da enfermagem no município onde ali eu resido, né? São os enfermeiros que no primeiro momento realizam a puericultura, né? Para estar no atendimento aí com a família e o bebê, já está podendo aí estar averiguando como é que esse bebê está se desenvolvendo. Então, porque a gente percebe que está chegando para o consultório clínico, né? Bem como a escola, muitas vezes faz os encaminhamentos,
tratamentos com crianças já maiores, né? E as pesquisas estão nos mostrando de que cada vez mais já laudadas, né? Então, esse protocolo, né, e os pesquisadores, a urgência, a delicadeza e a importância disso é que a gente possa estar vendo o quanto antes, não para dar diagnóstico, mas para poder olhar, detectar o que não está bem e intervir. Intervir num tempo onde a janela psíquica desse desenvolvimento constitucional deste bebê ou pequena criança, né, nos possibilita, né, antes de fechar um diagnóstico. Então nós temos esse tempo, né, mas nós profissionais, né, não podemos esperar. Então para isso a gente precisa ter o conhecimento, a informação. Acho que para exemplificar para o público geral, não restringindo a esse diagnóstico, mas um exemplo é uma criança que posteriormente poderá ser diagnosticada com autismo, né? A gente tem visto aí um elevado número de diagnósticos de autismo. Esses indicadores nos ajudariam a perceber de forma antecipada que algo ali não está bem no desenvolvimento psíquico e que poderá um desses diagnósticos vir a se tornar, né, o transtorno do espectro autista ou um outro, né, desse tipo, assim. É isso, Maiana? Isso, né? Nós temos pesquisas muito recentes, né, na França e também hoje no Brasil, né? Uma das principais, né, que é Marie-Christine Lasnik, que aí então tem toda uma pesquisa, estudo, prática, atendimento aí de bebezinhos muito pequenos que aí nascem, como ela fala aí, com sinais aí para autismo, né? Então ela nos diz o quanto a gente precisa intervir aí, né? Nesse tempo, o quanto antes, não pode esperar, que ali o bebê já está nos mostrando, né? Tem recusa de olhar, muitas vezes bebês ficam presos ao olhar ao teto, né? Onde a própria mãe, ou pai, ou esse que está nessa função de cuidador contínuo para esse bebê, também não tem dificuldade de conseguir se enlaçar ou enlaçar este bebê, porque tudo que fazem, né, o bebê então recusa, né? Bebês muito chorosos ou bebês que nada demandam, né? Claro, um cuidado com isso, não dá para sair diagnosticando olhando, um cuidado, né? Mas que a gente precisa ficar atento a isso. E bom, a gente sabe que intervindo aí, né, a gente tem aí condições de estar trazendo um outro percurso de desenvolvimento deste bebê, dessa futura criança aí. Por isso são vários indicadores, né, Maiara, para a gente não cair no reducionismo, dizer, bom, esse bebê não está procurando o olhar do seu cuidador de referência, não, tem que ter um conjunto de indicadores ali que nos levem, então, a acender um alerta de que esse bebê está precisando de uma atenção especial, né? E esse é um trabalho de prevenção. E prevenção em saúde mental, por vezes, quando investida, ela também economicamente é importante, porque é necessário hoje, e está se voltando aí, políticas para cuidar da questão do transtorno do espectro autista, ou seja, há investimentos públicos, né, já sendo destinados para isso, em especial pelo número de casos de diagnóstico. No momento que houver um investimento de política pública na capacitação desses profissionais, a gente está cortando um custo lá na frente, né? Se a gente for pensar em termos do que fazer para incentivar que esses profissionais sejam capacitados, né? Por que isso seria interessante em termos de política pública e economia? Sim. A própria pesquisa, então, que é sobre o ID, indicadores de referência para o desenvolvimento infantil, esse protocolo, ele nos traz, diferente de todos os outros, que vem, então, mostrar a doença, né? Esse protocolo não, ele vem nos mostrar a saúde, né? Então, lá em 2017, mudou aí o Estatuto da Criança, né? Trazendo para implementar aí algumas questões que traz no próprio protocolo IRD, né? Com esse cuidado, com este olhar, né? Para poder estar ali auxiliando, né, a família e para estar olhando, né, com um olhar importante para este bebê.
O teu trabalho, né, o teu produto, na finalização da dissertação de mestrado, tu propõe encontros formativos para enfermeiros. Fizeste isso na tua experiência de estudo ao longo desse ano, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar como tua orientadora. Como é que tu vê a reação, né, dos enfermeiros de unidades, né, de saúde, enfim, enfermeiros que estão ali na ponta, em relação à tua proposta de estudar esses indicadores? Sim, sim. No primeiro momento, assim, houve essa questão de estar se colocando aí para estudar, né? Então, há uma demanda também muito grande do próprio enfermeiro de trabalho, né? Então, acabou que essa dificuldade de estar ali para estudar, mas observou-se, né, que alguns desses conseguiram, então, estar se colocando para o estudo e observou-se que dentro do conhecimento, da prática, das informações, dos estudos, né, eles não tinham conhecimento frente aos aspectos psíquicos em bebês, né, e nem conheciam o protocolo e nunca ouviram falar, né. Então, no momento em que a gente passou a trabalhar dentro dos encontros formativos, né, no final desse, então eu realizei aí um questionário, mostrou-se, né, eles mencionaram e também dentro do questionário colocado aí, trazido por eles, de frente a essas formações, esse conhecimento, o quanto é importante saber, né, para poder detectar, para poder encaminhar, ou que ali já nas consultas eles conseguem também estar fazendo aí determinadas intervenções, né, que vai se abrindo questões do próprio bebê, e isso sempre na relação com este outro que está no cuidado desse bebê, né. Então, a partir disso, eles começaram, então, mencionar o quanto realmente é preciso, né. Então, essa delicadeza, né, ou seja, qual é o conhecimento para que, de fato, a gente possa estar intervindo, encaminhando para um profissional aí que tem essa formação para que a gente possa estar trabalhando em rede, o quanto antes, né? E o enfermeiro, né, eu fiquei aqui pensando o quanto ele tem uma maior convivência, né, com essa família, mãe-bebê, ou quem é o cuidador de referência do bebê, muitas vezes mais do que o pediatra, né? Ele fica mais tempo, todas as consultas de puericultura de alguma forma perpassa a enfermagem. Então é um profissional que precisa, né, saber que ele tem esse recurso, que ele pode, por exemplo, usar o protocolo, né, como uma referência. A questão é que me parece que às vezes a própria formação acadêmica do profissional da saúde, ela não é muito voltada para as questões de saúde mental. Sim. Em especial saúde mental do bebê, né, que é uma coisa nova, relativamente nova, né, Mayara? A gente não pensava muito que tinha que olhar para a saúde mental de um bebê de 1 ano, né? Hoje a gente sabe disso, né? Os estudos mostram isso. Sim, sim. Mayara, assim, e o que tu destacaria em termos de observação para a mãe, para a família que está em casa com o bebê, né? E quando procurar ajuda, quando procurar alguém para olhar esse bebê de uma outra forma? Sim, sim, sim. No momento em que se angustia de tal forma que esse bebê não para de chorar, e isso é um ponto, né, que acaba que os pais buscam o pediatra. Né? Por que meu bebê tanto chora, né? Este é um momento que acaba se buscando, né, para poder ver, para poder dar um remédio, ver o que tem, né, para poder aí fazer determinados encaminhamentos, né? Mas por vezes não é só o choro da questão de um corpo, tem algo acontecendo, né? E isso precisa ser olhado. Né? Por vezes famílias angustiadas, depressivas, que têm lutos para serem elaborados. Então, quando o bebê chega, o bebê ele está
imerso nisso e o bebê toma, ele também vive isso. E a forma como o bebê, a criança pequena tem para nos colocar, né, é dessa forma, no corpo, no choro, ou por vezes bebês que não reagem, né, esse é um risco, porque muitas vezes as mães falam, né, ou quem está nessa função, nossa, o meu bebê, ele está muito quietinho, mas como que eu vou me queixar? Né? Porque bom, todo mundo me diz, nossa, tu tem um bebê maravilhoso, tu pode fazer qualquer coisa, né? Então, não chora, não reclama, é um bebê mais passivo. Que coisa boa, né? Mas nem sempre, o bebê tem que demandar, o bebê precisa falar. E como o bebê fala? É chorando, é resmungando, né? É dessa forma que ele vai nos chamar que ele quer, né? Então, alguma coisa ele vai nos mostrar, a fralda tá suja, eu quero mamãe, eu quero leite, né? Então, como que ele vai nos nomear, né? Como vai nos chamar, né? É assim. Então, quando isso também não acontece, a gente precisa ficar em alerta. Né? E sim, precisa buscar ajuda, né? E esse cuidado para esse cuidador é muito importante também. Então, se ele está observando, ele que sabe, né? Ele que está todo dia aí com o seu bebê. Então, é importante que a gente possa dar essa atenção. Quando se observa isso na criança e, né, se mantém essa observação e vai vendo que esses sinais permanecem, qual seria o encaminhamento? O que tu sugere, né, nesses casos? Sim. Encaminhamento para um profissional, né, especialista na clínica de bebê, né, que possa aí olhar o psíquico, né, e ver o que está acontecendo para fazer os determinados encaminhamentos e intervenções nesta relação, que sempre se dá na relação, e com o bebê aí. Né, averiguar o que de fato e poder fazer o caminhamento o quanto antes. Para que não se cristalize, né? Ok, Mayara, assim, agradeço muito a tua presença no programa, né? Que o teu produto reverbere em muitas outras propostas de encontros formativos com esses profissionais da enfermagem e, enfim, até outros profissionais da saúde que podem estar trabalhando junto. É um trabalho em rede, é um trabalho entre vários profissionais aí que a gente não teve o tempo de entrar, mas como é importante esses aspectos, né, de informar lá quem está em relação e em contato com essas famílias nos primeiros meses de vida. Acho que o teu trabalho tem grande potencial de chamar atenção para isso, né? Então, agradeço muitíssimo a tua presença. E o Saúde em Foco de hoje finaliza aqui. Até o próximo programa.